Olá, eu sou o Hélio. Hoje a gente vai mergulhar a fundo no assunto que está literalmente no nosso prato: os agrotóxicos no Brasil. E para a gente entender essa história um tanto complexa, vamos usar um caso bem específico, o da atrazina. É através dela que a gente vai ver o que está em jogo na produção de alimentos por aqui. É isso, Hélio, mais uma pauta de extrema importância aqui em mais um episódio de O Custo Oculto, seu podcast disponível em todas as plataformas de áudio e agora com ilustrações explicativas em vídeo. A gente te ajuda a criar um senso crítico sobre o que você consome, sobre o que realmente está no seu prato. Olha, a gente sabe que na agricultura se usa uma infinidade de produtos químicos, né? Todos os dias. Mas o que isso realmente significa para a nossa saúde? Hoje a gente vai investigar a fundo um dos mais comuns para entender o verdadeiro impacto dele. Pois é, o que será que tem por trás da comida que a gente come todo dia? Porque, olha, por trás de uma das maiores indústrias do planeta tem muita química envolvida, coisas que a gente não vê, mas que no fim das contas podem impactar a nossa saúde e o meio ambiente. Bora investigar isso juntos? E para a gente entender por que essa discussão sobre agrotóxicos é tão quente, sabe? Tão cheia de polêmica aqui no Brasil, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A chave para entender o presente está em como as leis para a agricultura evoluíram, ou, em alguns casos, não evoluíram. Olha só que interessante essa citação, ela é fundamental. Basicamente, o que ela diz é que antes da Constituição de 88, o Brasil não tinha leis ambientais fortes, sabe? Era tudo meio solto, uma lei aqui, outra ali, sem conexão. E foi nesse cenário que o modelo agrícola que a gente conhece hoje cresceu. Com pouquíssimas regras, essa, digamos, liberdade do começo acabou moldando a forma de pensar e as práticas de muita gente do setor até hoje. Exatamente, Hélio. Pensa só. Antes de 1988, o Brasil simplesmente tinha outras prioridades. A gente passou por guerras mundiais, aquela mentalidade da Revolução Industrial, sabe? Onde o meio ambiente era visto só como recurso, várias crises econômicas, períodos de ditadura, e tudo isso meio que empurrou a pauta ambiental para escanteio. O resultado disso, leis mais frágeis e um certo atraso em relação a muitos outros países. Beleza, com todas essas evidências na mesa, como é que o mundo reage a isso? A gente vai ver agora que a forma como cada país lida com a atrazina mostra que não existe um consenso sobre como colocar na balança a economia e a saúde. Olha só, Sara, o contraste é gigantesco. De um lado, a gente tem a União Europeia, que simplesmente baniu a atrazina. A principal preocupação lá foi a contaminação da água. Já do outro lado, tem os Estados Unidos, onde o uso é permitido, mas com certas restrições. Eles estabelecem um limite máximo do produto na água potável. Isso mostra que não tem uma resposta fácil. No final, é uma escolha sobre o nível de risco que cada sociedade decide aceitar. E foi justamente nesse contexto que um agrotóxico específico ganhou muito, mas muito espaço: a atrazina, um herbicida que é um dos agrotóxicos mais utilizados do Brasil. Agora sim, vamos conhecer quem ela é e por que a gente ouve tanto falar desse nome. É aqui que a gente entende por que a atrazina é tão importante e tão polêmica no Brasil. Ela é usada em culturas que são a base da economia. Milho, cana-de-açúcar, sorgo, abacaxi são gigantes do agronegócio. Por isso que qualquer conversa sobre proibir ou restringir o uso dela mexe com tantos interesses econômicos e políticos. Faz todo sentido, né? Então, é crucial saber que a atrazina pertence ao grupo químico das triazinas. E seu modo de ação na planta é muito específico. Ela atua como um inibidor da fotossíntese. Basicamente, a planta que está competindo com a cultura principal, a planta daninha, absorve esse composto pelas raízes, ele sobe até as folhas e impede que a planta use a luz do sol para gerar energia, levando à morte. Bom, a atrazina, ou melhor, a ATZ, não é nenhuma novidade, tá? Ela está no mercado desde 1958. Mas o pulo do gato mesmo, o detalhe mais importante, é que ela é solúvel em água. E é aí que mora o perigo, porque é isso que faz ela se espalhar com uma facilidade impressionante. E quando eu digo que se espalha, não é pouco não. Olha esse número, 32%. O estudo lá nos Estados Unidos testou mais de 1.000 lagos e reservatórios e encontrou a atrazina em quase um terço deles. 32% estava contaminado.
Isso mostra que a contaminação vai muito, mas muito além da porteira da fazenda. Imagina aqui no Brasil, onde o uso também é super intenso. A situação é, no mínimo, preocupante. Então, a grande questão é: o que esses agrotóxicos fazem de verdade dentro do nosso corpo? Porque no final das contas, não é sobre a plantação, é sobre a gente, sobre a nossa saúde. E para entender isso melhor, vamos focar em um herbicida bem específico, a atrazina. A pergunta que fica é: qual é o preço que a nossa saúde paga por tudo isso? E a resposta não é simples, porque os efeitos da atrazina podem atingir o corpo inteiro. O problema é que ela não age em um único lugar. Uma vez dentro do organismo, pode desregular vários sistemas importantes. É um impacto sistêmico, amplo e preocupante. Começando pelo sistema reprodutivo. Há registros de redução de espermatozoides, alterações nos testículos, ciclos menstruais irregulares e riscos de parto prematuro. O mais grave é que esses efeitos foram observados até em gerações seguintes, ou seja, mostra que o dano pode ser herdado. O sistema nervoso não fica de fora, tá? Ele também é afetado. A atrazina pode prejudicar áreas ligadas à memória e ao movimento, além de estar associadas a alterações no comportamento, como a ansiedade e hiperatividade. Os danos se espalham ainda mais. Há riscos para o fígado, para os rins, mas o ponto mais crítico é o fato da atrazina ser um desregulador endócrino, ou seja, ela interfere no funcionamento dos hormônios, que controlam desde o crescimento até o nosso humor. Esse desequilíbrio hormonal pode bagunçar os sinais que o cérebro envia ao corpo, afetando a produção de estrogênio e testosterona. Em alguns casos, ela pode até estimular a transformação de testosterona em estrogênio, criando um verdadeiro curto-circuito hormonal. E quanto ao câncer? Existem estudos que apontam uma possível ligação entre a atrazina e tipos como linfoma não Hodgkin e câncer de bexiga. Porém, outros estudos não confirmam essa relação com clareza, por isso, ainda é uma questão em debate na comunidade científica. E alguém pode pensar, mas a maioria desses estudos é com animais. Certo, mas a questão é que a gente já tem pistas bem fortes em humanos. Estudos com trabalhadores do campo e da indústria que ficam muito expostos à atrazina mostraram a ligação com risco maior de desenvolver esses tipos de câncer. Ou seja, a ameaça não é só uma teoria, ela é real. Isso nos leva direto para o centro do debate, né? Como é que a gente faz para alimentar uma população que não para de crescer e que precisa de produção de comida em larga escala, mas sem colocar em risco a saúde das pessoas e o meio ambiente? É essa busca por um equilíbrio que é o grande desafio. Mas olha, Sara, a boa notícia é que não é um beco sem saída. Existem sim alternativas já conhecidas e testadas para a gente diminuir essa dependência dos agrotóxicos. Coisas como rotação de culturas, manejo mecânico, isso não é uma tecnologia de ficção científica, tá? São práticas agrícolas inteligentes e mais sustentáveis que já existem. Mas o grande desafio, na verdade, não é inventar a solução, mas sim conseguir aplicar isso em larga escala. E com isso a gente volta àquela pergunta do começo. O caso da atrazina deixa muito claro que não tem resposta simples. De um lado, a gente tem a necessidade de produzir comida. Do outro, as evidências de risco para a saúde e para o ambiente. Achar o equilíbrio perfeito entre produção e proteção, talvez esse seja o maior desafio que a gente tem. E aí, diante de um problema tão complexo, a gente se pergunta: existe alguma forma de se proteger, de mitigar esses danos? E como não existe um remédio, um antídoto farmacêutico específico, os cientistas começaram a olhar para um lugar um tanto óbvio, mas muitas vezes esquecido: a própria natureza. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Será que a resposta para mitigar os danos dos produtos químicos que nós mesmos criamos não estaria na própria natureza? Fica aí a pergunta. Talvez a solução sempre esteve mais perto do que a gente imaginava. E é com essa reflexão que a gente termina o episódio O Caso Atrazina, do podcast O Custo Oculto. E essas são as nossas referências para você dar uma olhadinha e pesquisar ainda mais a fundo sobre agrotóxicos e ficar ciente do que tem dentro do seu prato.